Qualquer conselho, ele sendo muito bem dirigido, é muito bom. Isso é uma coisa assim, se vê, o Brasil, eu acho que é um dos poucos países do mundo que tem esse tipo de oportunidade para que a sociedade civil possa participar e colocar suas necessidades, seus anseios. E o Conselho nos permite isso, ele nos dá essa legalidade, legitimando as ações que a gente deverá fazer. Esse Conselho é muito importante, porque ele abriga quase todos os outros. É quase uma discussão assim, é exatamente isso que a gente precisa, é aquele viés, é o ajuntar, é discutir. Ninguém é só saúde, só educação, só ação social ou infraestrutura. Não, a gente é um coletivo, que a gente precisa ter essa linha de conversa para que a gente faça ações reais e profundas. A gente precisa envolver a maior quantidade de pessoas, seja lá de que segmento seja. E essas pessoas, ela tem que ter o sentimento de pertencer a essa cidade, de poder opinar, de ter realizado, porque assim, nós temos muitos anseios, muitos sonhos, e a gente precisa realizar para se sentir realmente, se apoderar daquilo que a gente, olha, eu fiz aquilo, e aí sente o sentimento coletivo. Por exemplo, vamos cuidar melhor das ruas, vamos fazer uma acessibilidade maior. Não, eu participei disso. Eu ajudei a fazer acessibilidade melhor dentro de barreiras. O transporte urbano, olha, melhorou. Foi a ação que a gente fez. Eu acho que essa distância é que está nos deixando um pouco fora do processo. Então, o Conselho, como a gente pode fazer isso, tornar mais próximo da população em geral, explicar, contar, pedir ajuda. Eu acho que é mais ou menos por aí. Se eu ajudo, eu participo, eu pertenço. Nós não temos mobilidade urbana. Isso é um dos problemas muito sérios. As pessoas precisam ir para as escolas, para os bancos, para a cultura, para o lazer, para o médico. Para isso ela precisa andar. E muito se preocupa muito com o asfalto, mas esquece das calçadas. Pedestre, né? Nós estamos construindo cidades para quê? Para carros ou para pessoas? Agora a gente tem que continuar exigindo, pedindo, participando, para que as coisas aconteçam. Nós não temos cultura de participação, nós temos pouco tempo que está se construindo essa política de participação. E aí a população em geral está passando também uma época muito egoísta, muito individualista. Isso aqui é meu. Por que eu só cuido para dentro do meu muro? Por que a criança que está na rua não é minha responsabilidade? Por que eu só varro para dentro da minha casa e não varro? O coletivo, ele foi colocado de lado. Por que razão? Existem milhões de razões por causa disso. Mas a gente precisa resgatar isso. E aí a gente realmente vive em sociedade. Aí às vezes as pessoas dizem assim, não, porque por exemplo, na Europa, no Japão, na Ásia é assim, é sabe? Não, o Brasil ele tem muitas possibilidades, talvez mais do que outros países. Só falta a gente acreditar nisso. A importância está aí. Quando você pega uma pessoa que possa dizer assim, de coração, eu acho isso. Às vezes, as pessoas muito tecnicamente formadas, talvez ela tivesse uma certa limitação, ou alguns segredos, ou algumas coisas assim. Não, ele simplesmente falou. E às vezes esse saber que muita gente não considera, que são das pessoas que não são alfabetizadas, mas que têm uma vivência, esse saber tem que ser valorizado. A gente não pode pensar que só um técnico tem conhecimento, né? Nós temos muitos saberes. Basta dizer que uma mulher muito simples, que faz uma panela de barro, ela tem conhecimento sim, para nos dar. Uma mãe que cria 6 filhos com salário mínimo, ela é uma economista de doutorado, né? E a gente está desconsiderando esse tipo de pessoa.
porque o mundo está muito achando que tudo tem que ser a formação, a formação. Não é a formação, é a ética, é o seu sonho, a sua vontade de fazer. É outra conversa. O técnico ele é muito bem-vindo, ele tem que ser considerado até porque a gente tem tecnologia pronta para ser usada, mas a gente não pode desconsiderar os outros. Afinal de contas, quem fez a base foram eles. A gente tem que acreditar. Se a gente não consegue agora, nós estamos abrindo uma porta para que as futuras gerações possam realmente ter o direito de falar. Os conselhos ainda é uma coisa nova, mas é um espaço muito importante para a sociedade. A gente precisa participar, entender e tentar ajudar para que essa porta fique aberta. E quem sabe daqui a uns anos a gente tenha realmente um conselho ativo e funcional.